Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos casos mais intrigantes e bem documentados da ufologia mundial, um evento que aconteceu aqui mesmo, no Brasil. Estamos falando da Operação Prato. Preparem-se porque a história que vou contar parece saída de um filme de ficção científica, mas ela é surpreendentemente real e foi registrada oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Tudo começou no final dos anos 70, mais precisamente em 1977, em Colares, uma pequena cidade no estado do Pará. A população local vivia em pânico. Relatos assustadores começaram a surgir sobre luzes misteriosas nos céus, que não eram aviões nem helicópteros. Essas luzes, descritas como objetos de formatos e tamanhos variados, perseguiam os moradores, pescadores e caçadores, tanto de dia quanto de noite. Mas não eram apenas luzes. Os relatos se tornaram ainda mais sinistros. As pessoas atacadas por esses objetos luminosos, que ficaram conhecidos popularmente como chupa-chupa, descreviam uma sensação terrível. Elas diziam que um raio de luz as atingia, paralisando-as e deixando marcas no corpo, como pequenas perfurações, além de uma sensação de fraqueza extrema, como se sua energia vital tivesse sido drenada. Algumas vítimas chegaram a falecer dias após os ataques, o que aumentou ainda mais o terror na região. A situação ficou tão grave que a prefeitura de Colares pediu ajuda. Os moradores estavam com medo de sair de casa à noite. As mulheres e crianças eram levadas para dormir em casas de parentes em outras cidades. A vida noturna simplesmente parou. Fogos de artifício eram estourados constantemente na esperança de afugentar as luzes, e vigílias eram organizadas com fogueiras acesas durante toda a noite. O pânico era generalizado. Diante da gravidade da situação e da comoção pública, a Força Aérea Brasileira, a FAB, decidiu intervir. Foi então que, em setembro de 1977, nasceu a Operação Prato, liderada pelo então capitão Uirangê Rolanda. O objetivo era claro: investigar, registrar e entender o que estava acontecendo nos céus da Amazônia. A equipe era composta por militares, sargentos especialistas em fotografia e filmagem e equipada com câmeras, gravadores e outros instrumentos. Eles se instalaram em Colares e começaram a trabalhar, e o que eles encontraram superou todas as expectativas. Durante 4 meses de investigação intensa, os militares da Operação Prato não só ouviram centenas de testemunhos de civis, mas eles mesmos presenciaram os fenômenos. Eles viram as luzes, os objetos não identificados. E mais importante, eles registraram tudo. Foram tiradas mais de 500 fotografias e gravados cerca de 16 horas de filmes em Super 8 e 16mm. As imagens mostram objetos luminosos de diversas formas, alguns parecendo discos, outros com formato de cone ou cilindro, realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave convencional da época. Eles se moviam em velocidades incríveis, paravam no ar instantaneamente e mudavam de direção de forma abrupta, tudo em completo silêncio. Um dos relatos mais impressionantes do próprio capitão Rolanda descreve um encontro com um objeto muito maior. Ele contou que, certa noite, viu um objeto cilíndrico com cerca de 30 metros de diâmetro, pairando silenciosamente sobre o rio. De repente, uma escotilha se abriu e uma criatura descrita por ele como um ser humanoide de aproximadamente 1,20 metro de altura, usando algo parecido com um escafandro, apontou uma luz em sua direção. A equipe da Operação Prato também coletou dados médicos das vítimas dos ataques do chupa-chupa. A médica da cidade, a doutora Velaide Carvalho, atendeu dezenas de pacientes com sintomas semelhantes: tontura, dor de cabeça, fraqueza e estranhas marcas de queimadura na pele. Os exames de sangue mostravam uma queda nos níveis de hemoglobina, confirmando a sensação de energia drenada que as vítimas relatavam. Era como uma anemia súbita e aguda. Apesar da abundância de evidências coletadas, fotos, filmes, relatórios médicos e centenas de testemunhos, incluindo os dos próprios militares, a Operação Prato foi subitamente encerrada em dezembro de 1977. O relatório final foi classificado como secreto e, por muitos anos,
a Força Aérea Brasileira negou oficialmente a existência de qualquer fenômeno extraordinário na região. A versão oficial era que os eventos poderiam ser explicados por fenômenos naturais ou ilusões de ótica. No entanto, a história não terminou aí. Por décadas, pesquisadores e ufólogos lutaram para que esses documentos viessem a público, e eles conseguiram. Graças à Lei de Acesso à Informação, uma parte significativa dos arquivos da Operação Prato foi liberada pelo Arquivo Nacional. Os documentos confirmam o que os pesquisadores já suspeitavam. A FABI levou os fenômenos muito a sério. Os relatórios descrevem em detalhes os avistamentos, as características dos objetos, as manobras inteligentes e a interação com os observadores. Eles contêm croquis desenhados pelos militares, transcrevem depoimentos e analisam as evidências fotográficas. A conclusão presente em muitos desses documentos é que os fenômenos eram sólidos e demonstravam inteligência. E o que aconteceu com o líder da operação, o capitão Rolanda? Anos depois, já na reserva, ele decidiu quebrar o silêncio. Em 1997, 20 anos após a operação, ele deu uma entrevista bombástica para ufólogos, revelando detalhes impressionantes que não estavam nos relatórios liberados. Ele reafirmou a realidade dos fenômenos, descreveu seus próprios avistamentos e os contatos próximos que sua equipe teve. Tragicamente, poucos meses após dar essa entrevista, o Irangê Holanda foi encontrado sem vida em sua casa, um fato que adicionou ainda mais mistério e teorias à história. Até hoje, a Operação Prato permanece como um dos casos mais bem documentados e inexplicados da ufologia. Temos registros oficiais de uma força militar que investigou, testemunhou e documentou a presença de objetos voadores não identificados, agindo de forma inteligente e, por vezes, hostil sobre o território brasileiro. As fotos e filmes existem, os relatórios existem, os testemunhos são consistentes. O que eram aquelas luzes? De onde vieram? Qual era o propósito dos ataques do chupa-chupa? Seriam sondas de exploração, experiências de alguma civilização desconhecida ou algo completamente diferente que nossa ciência ainda não consegue compreender? As perguntas continuam no ar, tão misteriosas quanto as próprias luzes que dançavam no céu do Pará. A Operação Prato nos mostra que, às vezes, a realidade pode ser muito mais estranha e fascinante do que a ficção. E nos lembra que talvez não estejamos sozinhos e que o universo guarda segredos que mal começamos a desvendar. E aí, o que vocês acham dessa história incrível? Deixem suas opiniões e teorias aqui nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam sobre a Operação Prato. E se você gostou de desvendar esse mistério com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!